Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje. E hoje, como vocês sabem, sábado é o dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia, mas eu tenho dado um enfoque maior na geração de renda e nos próprios dividendos nesse início de ano. Então eu vou aproveitar aqui para responder a dúvida do André, que já está aparecendo aqui para vocês, e eu vou dar uma resumida porque o texto ficou meio grande, mas ele chega e fala assim, que ele está vendo em vários lugares aí, como na Infomoney, por exemplo, notícias que 2019 é o ano de ficar rico, que a bolsa vai chegar em 150 mil, 200 mil pontos, e que se vale a pena já ficar cauteloso, até porque eu mesmo e outras pessoas falam sempre que é importante ficar cauteloso quando todos estão eufóricos. E aí, para a gente descobrir esse tipo de coisa, a gente precisa fazer algumas análises e pensar na economia como um todo. Por isso eu acho que esse vídeo se adequa aqui ao sábado e a gente já vai começar depois da nossa vinheta. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem também o sininho, a gente já começa. Bom, antes de mais nada, aqui antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que a gente está fazendo a oferta do nosso curso Geração de Renda com Investimentos, a turma 2. E vocês sabem que os nossos cursos eles abrem e depois demora 7 meses, 8 meses, 9 meses para abrir uma outra turma, porque eu prefiro fazer esse acompanhamento com o grupo durante o período do curso, então eu não tenho como ficar vendendo ele indefinidamente. Esse curso aqui fala das 3 estratégias que eu uso exatamente para que eu aumente a minha renda, aquela renda extra que vem dos investimentos todos os anos, e essa renda eu particularmente uso para viagens. Tá? Os preços até eu posso colocar aqui para vocês verem, estão aqui embaixo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque esse lote 1 aqui com desconto ele só vai até o dia 20, depois vai passar aqui para esse outro lote. Então não deixe para a última hora, e se você for membro Gold, você paga aqui esse valor aqui, que é bem menor inclusive. Então vamos começar aqui a nossa análise de hoje. E mais ou menos há um ano atrás, no final de 2017 mais ou menos, eu cheguei a fazer um vídeo que eu mostrei a variação da bolsa junto com a variação do PIB em valores correntes ao longo do tempo. Tá? O PIB em valores correntes ele nada mais é do que realmente o PIB que foi gerado na economia naquele período, sem nenhum tipo de ajuste de inflação, de sazonalidade ou qualquer coisa do gênero. Então a gente vê aqui desde 95 até 2018, terceiro trimestre, a gente vê essa linha azul aqui. E essa linha azul ela seguiu muito bem aqui para cima, até porque você não tem a questão da inflação, né? E aqui a gente vê que a inclinação diminuiu, mostrando exatamente o período de crise do Brasil. A bolsa ela já é mais volátil do que a economia. Então esse período aqui de inclinação menor, esse período de crise, a gente viu uma queda, sempre a bolsa se antecipando. A bolsa já percebeu que a inclinação ficaria menor lá atrás, então ela já começou a cair pelo menos daqui até aqui. E aqui ela já percebeu que a economia deve voltar a recuperar mais para frente. Eu lembro que isso aqui foi o valor que terminou o terceiro trimestre de 2018 da Bolsa, porque ainda não saiu do PIB, e hoje a gente sabe que já está aqui em cima, em 94 mil pontos mais ou menos, quando eu estou gravando hoje na quarta-feira. Tá, o que importa aqui é a gente ver que mais ou menos ela segue isso, e normalmente a Bolsa vai subir um pouco mais do que o PIB. E por que isso? Porque a Bolsa ela tem um mecanismo de manter as boas ações dentro do índice e expurgar as ações ruins. Então, por exemplo, a Varig e a VASP hoje elas já não fazem mais parte do índice porque elas faliram lá atrás. Mas lá atrás, quando elas davam bons resultados, ela, por exemplo, fazia parte do índice. Então, ela, por exemplo, ela deve ter ajudado o índice a subir nesse período aqui, ó, de 95 até 2005, mais ou menos. E agora outras empresas estão ajudando isso. Além disso, existem outras empresas que abrem capital, aumentando assim o tamanho do valor de mercado como um todo. Então a gente vê também em países desenvolvidos que a bolsa ela anda um pouco mais do que esse PIB em valores correntes, então o fato de estar se distanciando agora, assim como em 2007, não é determinante para a gente dizer que é venda. Tá? Outra forma da gente analisar isso, que é a que eu quero que a gente foque mais nesse vídeo de hoje,
é exatamente aos dividendos. Existe um modelo que chama modelo de dividendos descontados. E esse modelo, também chamado de modelo de Gordon, ele determina o preço da ação de acordo com quanto ela paga de dividendos e qual é o potencial de crescimento que uma ação pode ter. Na hora que a gente passa isso para o mercado, a gente soma todas as empresas de valor de mercado e a gente soma todos os dividendos que foram pagos, eu chego nessa planilha aqui e a gente consegue ver o yield da bolsa como um todo. Então aqui tem todas as ações, tá? Aqui do lado tem todos os dividendos pagos em todos os anos aqui. Eu não botei 2018 porque o valor atual é muito próximo do de 2018. Então eu já coloquei o atual aqui como se fosse o final de 2018, mas é o atual, para a gente pegar esses 14, 15, 16 dias que já aconteceram. E aí a gente chega nesses valores aqui de dividendos e que a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Olha só que interessante como as duas curvas uma acompanham a outra. Então, quer dizer, o ideal seria você comprar bolsa quando você tem a bolsa muito abaixo aqui dos dividendos. Isso aconteceu quando? Aconteceu aqui em 2015, que tinha uma distância aqui muito grande. Aconteceu de 2011 a 2015, tá? 2015 principalmente. Aconteceu lá atrás em 2003. E a venda foi mandada aqui, ó, 2007, ó, 2008, 2009, 2010. E agora o que a gente vê? A gente vê que essa distância aqui era maior e hoje é menor. Então, o que a gente tem exatamente? A gente tem que a bolsa subiu bastante, mas os resultados na forma de dividendos das empresas cresceram mais ainda do que a bolsa, tá? Então a gente vê aqui um salto muito grande nesse último ano do valor de dividendos pagos, ó, saiu aqui de um total de uns 90 bilhões, na verdade, para 130 bilhões, enquanto isso a bolsa subiu de um valor de mercado de 3,2 trilhões para 3,9 trilhões, excluindo aí os códigos que são iguais, né? Bradesco 3 e Bradesco 4, Petrobras 3 e Petrobras 4. Outra forma da gente analisar isso é pelo yield, né? Porque quando a gente pega o valor de mercado total das ações listadas em bolsa e a gente pega o dividendo total que elas pagaram, a gente chega no yield, que é um dos indicadores de dividendos, inclusive que a gente vê no curso também, já que ele é um indicador muito importante na hora da gente pensar em geração de renda. Então a gente pega e divide tudo isso e a gente vê o yield ao longo do tempo. E a gente vê que o yield médio ele segue esse gráfico daqui. Normalmente, quando a gente vê um yield muito alto, significa que ou a bolsa está barata, ou as empresas aumentaram muito o lucro dela recentemente, elas estão sem o que fazer de investimento, então elas estão distribuindo para os acionistas. Então a gente tem, se a bolsa estiver muito barata, seria momento de comprar. Se a empresa não tem mais o que fazer e investir, ela vai acabar distribuindo muito dividendo, então seria um momento ruim, normalmente seria um momento que a bolsa está alta. Então apenas o yield alto aqui não significa que a bolsa esteja boa ou ruim. Da mesma forma, quando o yield aqui está baixo, a gente pode imaginar que as ações subiram tanto que o yield está baixo, como a gente viu agora o caso da Renner lá no vídeo de segunda-feira, né? A gente perguntou, será que os dividendos da Renner são tão baixos assim? E a gente viu que o yield da Renner estava lá em 1,9% só. Por quê? Porque a ação subiu muito e os lucros subiram também, mas subiram um patamar menor. Então ficaram aí um pouco mais abaixo. E em 2008, isso seria mais ou menos o caso de 2007. Em 2008 a bolsa já caiu bastante e os dividendos também caíram. Por quê? Porque as empresas elas estavam com medo daquele momento de recessão, então elas reduziram ao máximo o payout e elas pagaram o mínimo de dividendo possível para ver o que ia acontecer e elas quiseram ficar com dinheiro em caixa. A própria Renner é um exemplo disso, ela baixou o payout de 75% naquela época para 25% em 2008 e nos outros anos depois ela voltou a distribuir normal. Então muitas empresas fizeram isso, mas se o yield ficar baixo não significa exatamente que é venda, tá? Da mesma forma que se ele estiver alto, não significa que é compra. Mas se a gente parar e ver, ó, sempre que o yield estiver muito alto aqui,
a gente teve compras boas, né? Seria 2015 aqui, 2014 a pessoa ia ter esperado mais um ano, e aqui em 2003 também. Foram momentos que a bolsa subiu bem depois nos anos seguintes. E a pessoa que deixou de comprar ou vendeu aqui em 2007, 2008 ou 2017, ela às vezes ela perdeu alguns pontos. O que eu quero mostrar para vocês é a mesma coisa que a gente viu lá no outro gráfico. A gente viu que teve uma aproximação da curva de dividendos com a curva do valor de mercado, que significou esse aumento aqui do pagamento de dividendos, ou seja, o aumento do yield. Então a gente tem que ficar esperto. Eu particularmente não acho que a bolsa esteja num momento ruim, né? No momento que já seja o momento de vender. Isso provavelmente vai acontecer quando o yield estiver bem baixo, né? Vai ser alguma coisa em torno de 2%, 2,5%. A gente vê que ainda não chegou nisso. E o mercado, ele na verdade, ele está precificando o crescimento da economia. É claro que eventos exógenos acontecem, aqueles eventos de fora do Brasil, e ainda tem a questão da reforma da Previdência também, mas isso tudo a gente tem que deixar para um outro vídeo. Tá, pessoal? Então, respondendo ao André, na minha visão não é hora de ficar ainda cauteloso. A bolsa ela tem bastante ainda para subir, pelo menos na minha visão, e eu analisando por esses dois indicadores que a gente mostrou hoje, tá? E que são muito melhores analisados também lá nos relatórios na área de membros. Eu criei lá os cenários e que eu acredito no cenário base que deve acontecer aí para esse ano. Enfim, pessoal, muito obrigado a todos. Lembro a vocês de não deixarem de olhar a página lá do curso Geração de Renda, que eu vou colocar aqui no link da descrição. E não deixe para a última hora, porque problemas acabam acontecendo e a pessoa acaba perdendo o preço promocional. Muito obrigado aí de novo a todos. Abraços, bom final de semana e bons investimentos. Tchau, tchau.